agora, ministração que vem de cima, direto do trono, com o pastor Alexandre Salazar. Bom dia, vem chegando conosco, você sintonizado na 97.3, nossa rádio FM. Eu quero trazer direto do trono de Deus uma palavra ao seu coração. As Sagradas Escrituras nos dizem, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, do verso 8 ao 20. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias disse então ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O Zacarias era um sacerdote. Por mais que ele e a sua esposa Isabel tivessem o sonho, o desejo de serem pais, mas a vida deles não girava em torno deste sonho, desse desejo. Eles viviam servindo a Deus, como aqui a Bíblia diz, que ele adentrara o templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, queimando incenso, e nesse exato momento do ofertório, o anjo Gabriel lhe aparece, dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E diz a ele a bênção que ele receberia: um filho que lhe traria muito orgulho, prepararia ao Senhor um povo bem disposto, que teria virtude de Elias, que não seria dado a bebidas fortes. O João Batista, aquele mesmo que batizou o Senhor Jesus no Jordão, aquele que foi decapitado por amor a Deus, por falar a verdade, não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Nesse momento, o Zacarias só tinha duas coisas a fazer: agradecer e comemorar. Ele havia orado, mas quando o anjo lhe disse essa tão bela notícia, ele pediu uma prova, ele exigiu uma garantia. Mas como eu saberei isso? Como eu posso ter certeza destas palavras? Eu já sou velho. A minha mulher avançada em idade. O engraçado é que ele tinha orado. Ele era um homem de oração. Por que estava surpreso quanto à resposta? Era até para ele ter dito: demorou, anjo, eu estava esperando. Que bom, obrigado, e sair do templo comemorando. Mas ele não conseguia visualizar a sua bênção. Mesmo tendo pedido, ele não conseguia se ver como pai, muito menos a sua esposa como mãe. Não conseguia imaginá-la grávida, gestante. Mas Deus não se agradou. O anjo disse: Eu sou Gabriel, eu estou diante de Deus
Ele próprio me enviou para te dar esse recado. Todavia ficarás mudo, até que estas palavras se cumpram. E quando Zacarias sai do templo, todas as pessoas, percebendo que ele estava demorando, quando ele coloca os pés para fora, eles perguntam: o que aconteceu? Teve uma visão de Deus? E o Zacarias, sem poder pronunciar uma palavra sequer, apenas através de mímica, acenando, fazendo gestos. Olha, essa palavra, esse texto, nos traz um grande ensinamento. A oração é importante, é essencial. O Zacarias era um homem de oração, mas ele não estava preparado para a resposta. Talvez ele orava sem sequer crer, acreditar no que estava pedindo, porque para ele foi uma surpresa obter a resposta. Ele queria uma garantia, um papel assinado, timbrado, registrado no cartório, mas a palavra de Deus é suficiente para nos confortar. Se Deus diz que vai fazer algo, é porque Ele vai fazer. A palavra dele é digna de toda a credibilidade. Nós devemos acreditar. Você deve acreditar no que Deus vai fazer. A Bíblia diz que outrora Deus falava aos homens através de profetas, sonhos, visões, divinas revelações, mas agora Ele fala com o homem através do Filho, através da palavra. Quando a Bíblia Sagrada é aberta, é Deus falando conosco. E cada palavra é digna de credibilidade, de aceitação. É a garantia mais do que o suficiente para nós nos mantermos alegres e agradecidos, dizendo: vai acontecer o que Deus está dizendo. Creia, creia. Nós temos vivido dias tão no natural, baseados na lógica, baseados nas descobertas novas. Não, a palavra de Deus é o suficiente para garantir a sua vitória em o nome de Jesus.